we can find joyful giving. And if we try, we shall see. In this place we cannot feel fear or dread. We stop existing and start living. And then it feels in our way. Love, not grudge growing. So make a better world. Make a better world. Build the world. Make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. And the dream we were conceiving will reveal a purple face. And the world we once believed in will stand again in grace. Then why do we keep strangling life when this earth crucified the soul? Now it's plain to see for 70 Save this world so precious, so blessed and so dear. Protect its beauty and splendor, don't let that disappear. Preserve our animals and plants and humankind as well, so that our future generations can have a story to tell. Protect us from evil and spread the word of good, of peace, love, justice, virtue and brotherhood. Cause we only have one earth and we can't waste our motherland. So let's move out from forts. I think it's time to take a stand. We could fly so high, let our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. Create a world with no fear. Together we'll cry happy tears. Watch a nation turn their swords into plowshares. We could really get there if we cared enough for the living. Make a little space to make a better place. Build the world, make it a better place for you and for me. The entire human race. People dying, if we get enough for the living, make a better place for you and for me. Build the world, make it a better place. Oh, you and for me and the entire human race. There are people dying, if we get enough for the living, make a better place for you and for me. Hey guys, that was Michael Jackson's Heal the World for you. If you like this song, subscribe to our channel, share, like, comment so that we can make more songs like this. To listen to more of our music, check out the links below. We loved creating this song, and if you like the song, do press the like button, and children are listening to you. Comment. We had a ball making this song.
So check out how this song was made over the internet. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you'll feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. And if we try, we shall see. In this bliss we cannot feel fear or dread. We stop existing and start living. Then it feels in our way. Love not for us growing. So make a better world. Make a better world. Heal the world. Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. And the dream we were conceived and will reveal a joyful face. And the world that was believed in will stand again in grace. Then why do we keep strangling life when this earth crucifies its soul? That was plain to see for heavenly Save this world so precious, so blessed and so dear. Protect its beauty and splendor, don't let that disappear. Preserve our animals and plants and humankind as well, so that our future generations can have a story to tell. Protect us from evil and spread the word of good, of peace, love, justice, virtue, and brotherhood. Cause we only have one earth and we can't waste our motherland, so let's move as one force. I think it's time to take a stand. We could fly so high and let our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. Create a world with no fear. Together we'll cry happy tears. Watch a nation turn their swords into plowshares. We could really get there if we cared enough for the living. Take a little space to make a better
boa tarde a todos os internautas do nosso Brasil. Uma triste realidade, mais de 200 mil pessoas desaparecem em nosso país, sendo dessas 50 mil são crianças e adolescentes. Vamos iniciar essa live com uma reportagem sobre o grupo Mães da Sé. Peço a todos vocês que compartilhem, divulguem este projeto, criançasdesaparecidas.com.br. A cada hora, 8 pessoas desaparecem no Brasil. Os desaparecimentos são por muitos motivos. O desaparecimento de pessoas é uma situação grave que atinge milhares de famílias no Brasil. O sumiço repentino afeta o círculo social dos desaparecidos e seus parentes, deixando muitas perguntas sem respostas. Vamos ver agora essa primeira reportagem e nós voltamos. Hey guys, that was Michael Jackson's Heal the World for You. Depois If de you like 3 the song, dias, mais ou menos, subscribe to lá, our channel, share, terça-feira like, à comment, tarde, so that we can make more quando o songs like delegado this. me To chamou, listen to pediu que eu more of fosse à our music, delegacia, check out the links below. ele falou, seu We Ivo, loved creating the song, and if you like the song, eu do vou ser press the franco like pro button. senhor. And children are Nós vamos listening to procurar you. seu filho Comment. morto. Ela We saiu had para a ir para a ball escola making por the volta das song, 14h30 so da minha check out how the song casa. was made Não over the chegou na internet. escola e não voltou para casa. De onde a menina diz que elas se separaram, dá mais ou menos 120 metros de distância. E foi nesse trajeto que ela desapareceu. Muitas vezes nós temos motivações por trás, né, dos desaparecimentos. É bom esclarecer que legalmente o desaparecimento não é crime. Mas é claro que por trás de um desaparecimento nós podemos ter alguns crimes. A pessoa pode desaparecer porque foi sequestrada ou passou por um cárcere privado. Ela pode desaparecer porque foi assassinada. Então, muitos são solucionados com o encontro da criança por um parente, por um agente social, pela própria polícia ou pelos familiares, e outros casos podem não ser solucionados. Um levantamento feito pelo jornal O Globo indica que a cada 11 minutos uma pessoa desaparece aqui no Brasil. Desse total, de 10 a 15% jamais vão voltar para suas casas. Ao todo, são mais de 200 mil pessoas que simplesmente desaparecem. Vera, em 92, a Fabiana, sua filha, que então tinha 13 anos, desapareceu. Como é que foi esse desaparecimento? Então, minha filha, ela chama Fabiana Renata Gonçalves. Ela desapareceu no dia 12 de novembro de 1992, no bairro do Jaraguá, onde a gente morava. Ela saiu para ir para a escola por volta das 14h30 da minha casa, não chegou na escola e não voltou para casa. Então, ninguém viu, ninguém sabe. E aí começou uma busca, porque eu já comecei a procurar minha filha logo nas primeiras horas, porque não era o hábito dela se atrasar, entendeu? Ivanise, a sua filha, Fabiana, tinha 13 anos e ela desapareceu em 95. São 22 anos desse desaparecimento. Como é que aconteceu? Como é que ela desapareceu? Minha filha saiu no dia 23 de dezembro de 95, por volta das 20 horas. E ela saiu acompanhada de uma colega que morava a 300 metros de distância da nossa casa. E elas foram visitar uma outra colega que estava fazendo aniversário naquele dia. Elas foram lá, deram um abraço de feliz aniversário na colega e voltaram. No caminho, elas se separaram e cada uma seguiu em direção à sua casa. Eram direções opostas. De onde a menina diz que elas se separaram, dá mais ou menos 120 metros de distância. E foi nesse trajeto que ela desapareceu. Você estava calma nesse momento procurando? Calma, eu digo, na medida do possível, obviamente, né? Mas você estava pensando, vamos aqui, vamos ali, era um pensamento linear? Ou naquele momento o desespero era maior do que a tua força de tentar focar nessa busca? Não, meu desespero era muito grande, porque eu imaginei, olha, sou uma mulher da periferia. Naquela época eu era até empregada doméstica. Quem está aqui, quem eu estou pensando que possa me ajudar, já vi que não está disposto a nem a me ouvir. Então, tudo que o vizinho falava, olha, busca em tal lugar, eu saía buscando. Olha, busca na Praça da Sé, eu ia. E isso é muito desgastoso. É uma experiência muito forte. Sim, porque até então
você não sabe nada disso, né? O que eu sabia de desaparecimento é o que eu estudei na faculdade, desaparecimento político. Jamais imaginei que desaparecesse criança. Assim, os primeiros momentos, né? Assim, eu lembro que quando a menina falou para mim, a Fabiana já foi embora, a gente não pensa no pior. E aí, eu lembro que isso era por volta de umas 9 horas da noite. Aí as horas vão passando e você vai procurando e ninguém fala, ninguém sabe, ninguém viu. E aí a ficha começa a cair. Temos aí essa preocupação maior, né? Porque crianças e adolescentes, elas são mais vulneráveis, né? Aos desaparecimentos e às situações de risco, a exploração sexual, a violência urbana, né? As várias formas de violações de direitos humanos podem ocorrer a partir de um desaparecimento de uma criança e adolescente. Então, e são os casos que geram um drama maior e geram também uma sensibilização maior da sociedade. Há 32 anos, no dia 8 de junho de 1985, um caso envolvendo um jovem desaparecido viria a sensibilizar todo o Brasil. O escoteiro Marco Aurélio sumiu quando tinha apenas 15 anos. E as causas que levaram a esse desaparecimento ainda são um total mistério. Como é que o seu filho, o Marco Aurélio, que era escoteiro, tinha 15 anos e desapareceu? Surgiu a ideia, o escotismo é um desafio de vida sempre. E surgiu a ideia de se fazer uma jornada, eu não gosto de dizer escalada, ao Pico dos Marins, que era o mais alto do estado de São Paulo, com 2.219 metros de altitude. Porque lá vão crianças de 8, 10 anos, pequenas assim, desde que acompanhados por um guia. E nós decidimos, nesta casa, aqui, que faríamos esta jornada ao Pico dos Marins. Começamos assim, num grupo de 16, 17 pessoas, inclusive eu, era para ter ido. E depois, por uma questão de atividades profissionais, o grupo foi se reduzindo e ficou a 4 garotos e o líder. Garotos de 15 anos e o líder de 37 anos. Eles seguiam por um caminho errado. Voltou à base e seguiu aí o caminho certo. A gente chegou aqui no início da trilha do Pico dos Marins. Foi aqui, nessa região, onde a Kombi que trazia os escoteiros estacionou e eles acamparam nesse local aqui na noite anterior, onde eles começariam no próximo dia a fazer a trilha. Para chegar aqui, a gente passou por 12 quilômetros de uma estrada de chão, a gente ficou mais ou menos 1 hora dentro do carro para chegar até esse local. Até o ponto em que aconteceu o desaparecimento do Marco Aurélio, a gente tem uma caminhada de mais ou menos 1 hora, 1h30. Para chegar até o pico aqui dos Marins, seriam mais ou menos umas 3 horas caminhando até o topo. Então você vai acompanhar com a gente esse caminho a partir de agora. O Rodrigo Nunes foi guia dessa área durante muitos anos, ele é jornalista, autor de um livro que trata sobre esse assunto, Operação Marins, e está guiando a nossa equipe aqui nessa caminhada. Rodrigo, o caminho há 32 anos não era dessa forma, né? Ele era muito mais fechado. Sim, nós estamos fazendo o mesmo caminho que eles fizeram. Era um caminho muito mais fechado e a partir do momento que essa região começou a ser frequentada por turistas, né, muito fluxo de pessoas passando por aqui, a trilha foi se abrindo e hoje está mais aberta e não fechou mais, a vegetação não ficou mais densa. Isso foi acontecendo gradativamente? Gradativamente, aos poucos, conforme o turismo aqui ecológico foi acontecendo. Nós estamos a 1.200 metros de altitude aqui no Pico dos Marins. A ideia era atingir 2.422 metros, o topo. Mas eles não passaram dessa fase aqui da escalada. Marco Aurélio estava junto com mais 3 colegas escoteiros e o líder do grupo. Eles não ultrapassaram essa fase porque um dos escoteiros ele se machucou nessa pedra, por esse caminho. Foi quando o líder decidiu então que eles não seguiriam com o desafio.
Marco Aurélio, segundo consta nos relatos, ele pediu para que fosse à frente, para que abrisse o caminho da mata, para que depois os outros passassem com mais facilidade. Marco Aurélio nunca mais foi visto. E esse era um desafio muito especial, porque era o último passo para que Marco Aurélio se tornasse um escoteiro sênior. O que era para ser uma grande aventura se tornou, na verdade, um grande pesadelo, não só para Marco Aurélio, mas para toda a família e inclusive até hoje. Quando foi que esse desaparecimento causou uma sensação de desespero no senhor? Foi imediatamente ou foi depois? Depois de 3 dias, mais ou menos, lá para terça-feira à tarde, quando o delegado me chamou, pediu que eu fosse à delegacia, ele falou: seu Ivo, eu vou ser franco para o senhor. Nós vamos procurar seu filho morto, porque 3 dias. E aí, como é ouvir de uma autoridade dizendo: a partir de agora nós vamos procurar o seu filho morto e não mais vivo? É um choque. O Marco Aurélio tem um irmão gêmeo, o Marco Antônio. Inclusive, na maioria das entrevistas que o senhor dá, ele está junto, porque o senhor acha importante que as pessoas vejam o Marco Antônio, porque o Marco Aurélio pode hoje estar muito parecido com o Marco Antônio. Eles são univitelinos, então, tanto que eles brincavam na escola com as professoras, um ia na classe, trocava de classe e tal, e as professoras não percebiam. Eles são exatamente iguais, tanto que hoje, quando eu pego as fotos antigas deles, algumas fotos, não consigo saber quem é um, quem é outro, de tão parecidos que eles são. E como é, até hoje, olhar para o Marco Antônio e saber que existe alguém idêntico a ele, um filho que deixou o seio familiar e hoje não está mais com vocês? Porque o Marco Antônio é um eterno lembrete do Marco Aurélio, né? Esse é um sentimento único, seu. Piores dias, dia do aniversário. Você tem que fazer festa para um, bolo para um, dar presente para um, sem saber. Natal, quando a gente sempre reunia a família. Mas faz parte da história, não há como mudar isto. Mas é um sentimento muito meu, muito meu. Mas a gente supera. Diversos jornais do Brasil tiveram suas manchetes tomadas pelo misterioso sumiço do jovem Marco Aurélio. A comoção pelo caso foi nacional e acabou reunindo pessoas em todos os cantos do país para tentar encontrar o escoteiro desaparecido. Eu disse que o caso do desaparecimento do Marco Aurélio é um dos mais misteriosos do mundo e também é uma das maiores buscas de desaparecimento de uma criança que já aconteceu no Brasil, né? Para você ter uma ideia, Michel Temer, na época, era secretário da Segurança em São Paulo. Eu, através de um amigo da Jovem Pan, aqui de São Paulo, fui lá falar com o Michel Temer. Ele falou: Ivo, a delegacia de desaparecidos não tem recursos, não tem nenhuma viatura. E o Michel ainda foi, ele falou: olha, você fica o telefone da minha casa. Eu tenho o telefone da casa do Michel Temer, na época. Então, e padres, freiras, psicólogos, espeleólogos, alpinistas, tivemos 3 equipes de alpinistas. O COI, Comando de Operações Especiais do Exército, mandou 3 equipes lá. Uma foi, voltou, a segunda foi. Sabe quando desaparece alguém na mata? Eles vão lá e acham. A primeira equipe não achou. A segunda foi e depois de uma semana eles tinha que trocar, porque a equipe fica cansada. A segunda equipe se recusou a voltar. Foi a terceira, ficaram 2 equipes do COI procurando. E nada. O senhor acha que as autoridades elas estão preparadas para esse tipo de busca?
Na verdade, essas buscas não têm ocorrido, só em casos que têm uma grande repercussão na própria imprensa, que acabam sensibilizando a opinião pública, é que a polícia acaba se dedicando. Mas, em geral, não há investigação, não existem buscas. É muito diferente de outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, possui o chamado alerta Amber. Então, uma criança desaparece, a família faz um boletim de ocorrência e imediatamente aquela notícia do desaparecimento vai para um cadastro nacional e as fotos, os dados sobre o desaparecimento começam a entrar em em ônibus, né, em estações de metrô, em estações rodoviárias, em aeroportos, já começa, e as pessoas recebem no SMS, ó, criança desaparecida, com a foto, com os dados da ocorrência, recebem mensagens pela internet. Então, existe todos os setores são aí comunicados para que toda a sociedade se envolva na busca da criança desaparecida, o que não acontece no Brasil. Aqui são iniciativas muito isoladas, né, por parte de alguns familiares, por parte de algumas organizações não governamentais. Ô Vera, o desaparecimento aconteceu em 92. Sim. Em 96, você, juntamente com a Ivanise, vocês fundaram uma ONG chamada Mães da Sé. Essa ONG é conhecidíssima no Brasil inteiro, um trabalho pioneiro de tentar fazer uma divulgação de crianças desaparecidas para que elas possam ser encontradas. Exatamente. Me conta um pouco desse momento. Eu passei a trabalhar numa empresa depois de um tempo e num dia eu folheando o jornal eu vi uma matéria que a Glória Pérez ia fazer uma novela e debatia o desaparecimento. Até então eu nunca tinha conseguido divulgar a minha filha, a não ser naquele jornal que tinha antigamente, né, que mandava uma fotinha. Aí eu já liguei para lá e quis saber. E a pessoa que me atendeu falou, olha, nós vamos fazer uma gravação aqui na Praça da Cinelândia e vem uma mãe de São Paulo, então vou te dar o telefone, você liga para ele e vem vocês duas. E aí a gente combinou e fomos ao Rio. E lá, numa conversa informal com um grupo de mães que se chamava as Mães da Cinelândia, nós perguntamos a elas como foi que nasceu aquele trabalho. Esse grupo que acontecia no Rio de Janeiro. Sim, e aí elas falaram que elas começaram com 3 mães, elas já estavam organizadas há 3 anos, e aí a gente resolveu fazer a mesma coisa. Nós temos no Brasil também o trabalho de ONGs, né? Talvez a mais conhecida seja a ONG Mães da Sé. Essas atitudes realmente contribuem para que crianças sejam encontradas, para que esses números de crianças desaparecidas diminuam? Sim, a própria ONG Mães da Sé, que surgiu a partir de uma novela de um grande canal de televisão na década de 90, e isso foi aos poucos ganhando, né, força, e elas passaram a se reunir aos domingos nas escadarias da Praça da Sé, com as fotos dos filhos desaparecidos, e isso gerou uma forte sensibilização da opinião pública. Então, é uma entidade que ajudou a reencontrar milhares, principalmente de crianças e adolescentes que desapareceram a partir de divulgações por redes sociais, por e-mails. A gente tem 42% de pessoas localizadas. Esse resultado ele só é possível graças às parcerias que a gente tem com a iniciativa privada, né? As redes sociais hoje, ela é uma ferramenta e um agente facilitador na localização de pessoas desaparecidas. Nós fazemos um trabalho de forma coletiva, porque nós não temos poder de investigar. Quem vai investigar o desaparecimento é a polícia, são as autoridades. Então, quando eu recebo uma denúncia, eu formalizo a denúncia e encaminho para quem é de direito, para quem vai, de fato, buscar e
vai investigar a informação. Bom, e aí que praticamente 10 anos depois da criação da ONG Mães da Sé, você funda uma nova ONG, a Mães em Luta, onde o principal foco não é somente a divulgação de imagens de crianças desaparecidas, mas é trabalhar na prevenção para que crianças não desapareçam mais. Exatamente. Como é esse trabalho? O que pode ser feito para que exista essa prevenção e menos crianças possam desaparecer? Eu acredito que a prevenção ela tem que ser feita porque hoje já se fala que são 200 mil crianças por ano que desaparecem, 70% disso são crianças em conflitos familiares. Então, são todos taxados como desaparecidos. Só que há muita diferença. As crianças que têm conflitos familiares, o jovem que tem conflitos familiares, eles começam a desaparecer lentamente dentro de casa, você entendeu? Então, a gente tem que trazer isso para os pais, uma conversa. Hoje a gente pensa muito em dar as coisas para o filho, mas a gente esquece de limite e responsabilidade, você está entendendo? Poucos pais sentam para conversar com os filhos, para saber como é seu dia, quem são seus amigos, por onde você anda. E isso é o que a Mães em Luta vem com esse projeto proporcionar. Doutor, olha, o senhor é membro do Movimento Nacional pelos Direitos Humanos e presidente da Comissão da Infância e da Juventude da OAB de São Bernardo do Campo. Então, o senhor já viu vários casos acontecendo, situações muito delicadas. O que o senhor sente com relação a isso? O que movimenta, o que motiva essas pessoas a continuarem procurando por esses entes queridos, por essas pessoas, mesmo depois de tanto tempo do desaparecimento? Sempre há esperança ainda de que elas sejam encontradas? Uma mãe que perde um filho, ela nunca vai desistir de tentar reencontrar aquele filho. Aquilo acaba se tornando o principal objetivo da vida dela, né? Ela deixa até de lado outras questões, às vezes deixa emprego, deixa de até cuidar dos outros filhos o tempo todo, integralmente, buscando aquele filho, aquela filha que desapareceu. Então isso é um instinto, né, maternal ou paternal que essas pessoas têm. Seu Ivo, eu gosto muito de perguntar para as pessoas que eu entrevisto qual é o grande sonho da vida delas. Não preciso te perguntar, porque esse sonho está muito latente. É encontrar o Marco Aurélio, né? Tá com ele novamente. Como é que alguém pode entrar em contato se tiver alguma pista sobre onde está o Marco Aurélio? Bom, eu sempre digo assim, por exemplo, se alguém ligar para a TV e perguntar, escuta, como é que eu faço para entrar em contato com o seu Ivo? Podem dar meu telefone e meu endereço. A minha esperança hoje é justamente os amigos da imprensa, a divulgação. Sem isso, eu não poderia fazer nada. 20 anos depois, qual é o seu sentimento? Aquele desespero e aquela angústia daqueles primeiros momentos em que você havia percebido realmente alguma coisa de muito ruim aconteceu. Sim. Ela desapareceu. Hoje, esse sentimento ele já é cicatrizado? Não. Essa ferida, ela não cicatriza nunca. Ela é isso é pior que a morte. Tem gente que fala assim, quando me encontra, você ainda tem esperança de encontrar sua filha? Sim. Essa esperança ainda existe? Sim. O meu coração de mãe diz que a minha filha está viva em algum lugar desse planeta. Mas, Ivanise, não é um pouco enlouquecedor ficar tentando imaginar onde é que ela está, o que aconteceu, quais foram os caminhos ao longo desses 22 anos? Isso passa pela sua cabeça? Como é conviver com esses pensamentos? Não é fácil. Não é fácil, mas é isso que nos mantém viva. Entendeu? Ao mesmo tempo que é difícil imaginar, é essa esperança que te mantém em pé. Que mantém viva. São 25 anos desde o desaparecimento da Fabiana. O que te leva, Vera, a continuar buscando? Eu acho que a esperança
que ela não morre nunca. E essas famílias que são tão desamparadas como eu era antigamente, você está entendendo? Eu faço o trabalho por amor, porque eu sei o que essas famílias passam. Eu sei o desespero que é você buscar e ninguém está preparado ali para te ouvir, ou pelo menos falar, olha, eu vou tentar fazer alguma coisa. É simplesmente, olha, vou fazer um boletim de ocorrência, se a senhora tiver notícia, a senhora vem me dar. Você acaba ficando assim, meu Deus, e agora? Faço o quê? E o que tem me alimentado esses anos todos é justamente isso. Nessa esperança de eu encontrar minha filha, eu já consegui ajudar e encontrar mais de 4.000 pessoas. E a satisfação e a felicidade de quando eu posso falar para o pai ou para a mãe, olha, encontrei seu filho, aqui está, vamos começar um trabalho com ele, é como se a minha filha estivesse voltando aos pouquinhos para mim. Eu quero agradecer muito a cada família que aceitou conversar com a gente sobre esse assunto tão difícil, que é ter alguém desaparecido na família. Você viu na reportagem que tanto a Ivanise como a Vera realizam um trabalho de conscientização e ajuda na busca dessas pessoas. Para conhecer mais sobre o projeto da Ivanise, a ONG Mães da Sé, você pode entrar no site mãesdacé.org.br. Tem também a ONG Mães em Luta, fundada pela Vera. A Mães em Luta também tem um site que é mãesemluta.org.br. Você também viu na reportagem que o Ivo sempre está disposto a receber qualquer pista sobre o seu filho. Então você pode ligar para esse telefone que aparece aqui no vídeo. Bem, é isso aí, pessoal. Essa primeira reportagem que agora foi passada, ela deixa bem claro a situação que está acontecendo em nosso país. E segundo o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, esse pesar é agravado pela burocracia, a que submetem os órgãos de busca e assistência social. Cada família tem necessidades específicas, que vão desde o apoio econômico, psicológico e psicossocial, até a elaboração de roteiros para a busca de desaparecidos. Não é por falta de leis, temos muitas leis. Inclusive temos a Lei 13.812, de 16 de março de 2019, que essa lei institui a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas e cria o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. E no artigo 3, a busca e localização de pessoas desaparecidas são consideradas prioridade com caráter de urgência pelo poder público e devem ser realizadas preferencialmente por órgãos investigativos especializados, sendo obrigatória a cooperação operacional por meio de cadastro nacional, incluídos órgãos de segurança pública e outras entidades que venham a intervir nesses casos. Aqui eu abro um parênteses. A finalidade do nosso projeto Crianças Desaparecidas é justamente nesse ponto. Não que teremos uma receita de bolo ou como agir de frente ao desaparecimento, visto que iremos utilizar o maior número possível da tecnologia. No meu caso, eu sou um programador de software, desenvolvedor de sistemas, e a ideia é que a gente possa criar esse projeto e manter ele atualizado. Veremos que esse é um desafio imenso, e estou há 5 anos estudando sobre esse tema, e venho pedir a todos, de alguma forma, que nos ajude nesse desafio, seja pautando ideias, divulgando, programando e atualizando as ferramentas de software que estamos desenvolvendo. A ajuda de todos é muito importante. Sempre. Separe 15, 30 minutos, 1 hora do seu tempo, por dia, semana, que seja, para ajudar nessa causa. Vamos ver agora o vídeo 2 e a gente já volta com mais detalhes aí. Boa noite. O Jornal Integração começa com uma notícia boa, principalmente para uma família de Pitangui. Em 2014, a mãe de um garoto que na época tinha 6 anos foi acusada de sequestrar o menino. Agora, com 8 anos, ele foi achado em Caldas, cidade próxima a Poços de Caldas, depois de um coleguinha da escola o reconhecer na conta de luz.
A criança morava em Pitangui e a mãe é acusada de sequestrar o próprio filho. Ela também é suspeita de adulterar a certidão de nascimento para que o pai não o encontrasse, devido desavenças do casal. A mulher já tinha um mandado de busca em aberto por tentativa de homicídio de Alex, o pai da criança. Em maio de 2014, o Sr. Alex foi vítima de tentativa de homicídio na porta da casa da Sandra enquanto ele buscava o menor Marcos, o que levou ele a desconfiar que ela seria a mandante do crime, porque parou um motoqueiro, disparou nele 6 tiros, pegando 1 no carro e 5 nele. Ele entrou em coma, o estado dele ficou muito grave. Posteriormente, ele voltou para a cidade, de Pitangui, e ela fugiu. Em novembro de 2014, a Sandra fugiu com o menor Marcos, porque ela estava sendo investigada pelo crime de tentativa de homicídio. A polícia advertiu que ela não poderia sair da cidade, sem avisar. Ela saiu e desde então, novembro de 2014, o Alex começou uma busca incessante pelo menino. Um coleguinha que viu a foto da criança desaparecida na conta de luz falou com a mãe que acionou o conselho tutelar e imediatamente deu andamento em todo o processo. Recentemente, o investigador Elson, que está aqui na Delegacia de Polícia de Pitangui, atendeu o Sr. Alex e constatou que ele já não estava mais nesse sistema. E ele inseriu o menino novamente no sistema de crianças desaparecidas e essa fotinha dele foi para a conta de luz. O que ocasionou num coleguinha do Marcos, da escola, a identificar o menino e falar com a mãe que aquela foto era um amiguinho da sala dele. A mãe correu e, com essa informação, levou o filho na polícia e passou essa informação. Foi no conselho tutelar. Só que estava dificultando o Alex encontrar o filho, que a mãe, a Sandra, adulterou a certidão de nascimento dele. Ela colocou que ele tinha outro pai e outros avós paternos, o que estava dificultando o trabalho da polícia de localizar. O pai da criança, Alexandro Abel Fonseca, de 45 anos, nunca desistiu de encontrar o filho, mas até o momento o menino ainda está com um padrasto. A advogada Vanessa dá mais detalhes sobre o caso. Então, ontem, ela foi presa em flagrante delito por falsificação de documento, ela e o atual companheiro, e foram liberados porque o delegado do caso entendeu que a falsificação tem muito tempo, então não estava em flagrante. Mas eles vão responder também pelo crime de falsificação e uso de documentos, Então, como ela tinha um mandado de prisão aberto contra ela por esse crime de tentativa de homicídio, ela ficou presa. E ao ela ficar presa, o Alex, que se dirigiu à cidade de Poços de Caldas, que é onde o menino foi localizado, o delegado não entregou a criança para ele, sob a alegação de que ele não tinha a guarda da criança, que a guarda era da mãe, que a guarda de fato era da mãe, e que há muito tempo ele convivia com a família do padrasto. Então ele entregou essa criança para o padrasto. O Alex, que é meu cliente, entrou em contato comigo e pediu que eu providenciasse uma guarda provisória para ele, porque o delegado falou que só liberaria o menino para ele com essa guarda provisória. Eu tomei o procedimento, eu procurei o Dr. Tiago, promotor de justiça, e o Dr. Paulo, juiz da 2ª vara. Neste momento, o documento está sendo confeccionado, O juiz está dando a decretação lá da guarda provisória. E o processo inicial, que a mãe do Marcos entrou contra o Alex, pedindo a guarda, quando ele estava no CTI, ele vai ser arquivado porque ela abandonou o processo. E, posteriormente, eu darei entrada em outro processo de guarda para que a guarda seja decretada definitivamente para o Alex. Bem, pessoal, note que os desafios são muitos. Adulteração de certidão, informação desencontradas, etc. Como ela conseguiu essa nova certidão? A reportagem não deixa clara essa situação. Realizei algumas pesquisas e tenho alguns pontos a considerar numa próxima live, onde estaremos reportando esses detalhes. Por aqui vemos que existe um imenso mercado de venda de documentos, que vive do sofrimento de muitas pessoas, nesse caso as pessoas que desaparecem. São quadrilhas especializadas em fornecer documentos, não só simples certidões, mas até passaportes, onde entra a questão de tráfico humano, questões de órgãos, etc. Isso a gente vai relatar numa live mais à frente também. Que nos leva a uma triste realidade ainda maior que nós temos pela frente.
As causas de desaparecimento, como eu comentei, são inúmeras, mas aqui eu vou citar algumas. Fuga do lar, em função de conflitos familiares, transtornos mentais, depressão, violência, alcoolismo e uso de drogas são os mais citados no ranking, isso em todo o mundo, né? Aqui estou relatando alguns que a gente vê no nosso projeto do site. O nosso site ele será centrado mais na pesquisa e no cadastro de crianças desaparecidas de 0 a 12 anos, visto porque o número de desaparecimentos, como a gente citou no começo, no Brasil é em torno de 200 mil pessoas, sendo dessas 50 mil são crianças, como a gente viu nas reportagens. O nosso site ele vai ter um lançamento no dia 25 de maio de 2020, nós vamos lançar esse site, que é o Dia Internacional da Criança Desaparecida. Essa data não é motivo de festa nem de júbilo. Ao contrário, esse dia representa a esperança que milhares de mães e pais têm em reencontrarem seus filhos ausentes, desaparecidos. Essa data ela foi instituída, foi escolhida porque em 25 de maio de 79, Ethan, um garoto de 6 anos, que esse vocês veem aí na transição, de 6 anos, desapareceu em 25 de maio de 79 na cidade de Nova York, a caminho da escola, ao qual nunca foi encontrado. Em 2017, após 38 anos, o acusado, Pedro Hernandes, foi considerado culpado pelo homicídio de Ethan. Durante anos, os investigadores procuraram provas de um crime que não deixou rastros. Uma das medidas adotadas à época foi que a mãe de Ethan só ficou sabendo do desaparecimento mais de 8 horas depois. Com isso, os Estados Unidos mudaram e criaram alguns protocolos nas escolas para ligarem avisando quando as crianças não chegam à escola os seus pais irresponsáveis. Conversei com alguns professores, pais, e se a criança não comparecesse à escola, se ela faltasse, se a escola liga para a mãe, para o pai ou para algum responsável ou algo assim, e me disseram que não. Então, no Brasil, após 38 anos desse caso ocorrido nos Estados Unidos, nós não tomamos nenhuma medida nesse sentido. Vemos aqui uma situação de 40 anos atrás, e ainda que nossas autoridades sem sequer tomam este simples cuidado, né? Um protocolo simples, se a criança não comparece à escola, fazendo a chamada, você já conseguiria identificar o porquê que essa criança não chegou, contatando os seus pais. O que poderia ajudar muito a coibir e até conter muitos desaparecimentos. Eu vou agora colocar o vídeo 3, né, para a gente conseguir aqui. Deixa eu colocar o vídeo 3. Esse é o nosso último vídeo de hoje. E aí nós vamos entrar no detalhamento a respeito de o software, como que ele vai funcionar, o site. Deixa eu chamar o vídeo 3 aqui, a gente já volta aí. Por lei, o cadastro tá? e os procedimentos para buscar a pessoa devem ser feitos na hora. Esse é só um exemplo do descaso que muitas famílias de crianças desaparecidas enfrentam no Brasil. A maior dor de uma mãe pode não ser a da morte do filho. O desaparecimento dele, sem saber o que aconteceu, é ainda pior. Quem diz é Francisca, que desde 2007 procura por Hugo. Ele sumiu ainda criança, enquanto brincava na porta de casa. Continuo buscando até hoje, é uma pista. Mas que seja uma pista verdadeira, uma pista concreta que me leve até este lugar onde está o meu Hugo. Mas infelizmente eu não tive nenhuma. Porque todas aquelas informações, todas as ligações que eu recebi, eu corri atrás de cada uma delas. Mas infelizmente não era o meu Hugo. Quando foi à polícia, Francisca ouviu que deveria esperar 2 dias para fazer o boletim de ocorrência. Foi quando ela decidiu procurar o filho por conta própria. Você chega numa delegacia, você vai lá triste, com aquela dor que você não tá aguentando. E muitas vezes você sai de lá pior do que você entrou. É uma
queixa de todas essas famílias. Ivanise vive sem a filha mais velha há 16 anos. Ela é a fundadora da Associação das Mães da Sé. Existem mais de 6.000 desaparecidos no cadastro da ONG. As famílias recebem apoio psicológico e social e ajuda na divulgação de fotos e informações da pessoa procurada. Desaparecer não é crime. Então, o problema é tratado com um descaso muito grande. Quem tem um filho desaparecido procura o rosto dele em cada pessoa que encontra na rua. É uma esperança sem fim. Em comum, além da dor da incerteza, essas mães têm pouca ajuda das autoridades. Vivem quase sempre uma busca solitária. No Paraná, a família de João Rafael Kowalski, de 2 anos, já recebeu muitos telefonemas, mas ainda nenhuma pista sobre o paradeiro do menino. Ele sumiu há mais de 2 meses. A gente vai, averigua a situação e acaba vendo que não é ele. Em São Paulo, Larissa já está longe da família há 3 anos. O apresentador Geraldo Luiz conversou com a mãe. Carmen não perde a esperança de encontrar a filha com vida. A polícia não dá apoio nenhum. Eles me mandaram procurar na Cracolândia. Eles me mandaram procurar na Cracolândia da última vez que eu estive lá. Exato. E eu fui. Fui eu, meus filhos, meus amigos, meus sobrinhos. Fomos procurar naquela Cracolândia ali do centro. E agora, da penúltima vez que eu estive lá, ele falou assim pra mim: já faz tempo que vocês estiveram. Tá na hora de vocês fazer outra andada aqui, ó, na Cracolândia, pra saber se sua filha não tá aí. A polícia ainda não tem ferramentas eficazes para encontrar desaparecidos. Não existe um sistema integrado entre os estados e poucas delegacias no país são especializadas nessa ocorrência. Apenas Paraná e Rio de Janeiro possuem serviços direcionados. Ela é desaparecida num estado, mas se ela se locomove para um outro estado, não há como descobrir que ela está numa situação de desaparecimento exatamente por essa falta de integração. Nos Estados Unidos, mais de 90% dos desaparecimentos são solucionados em poucos dias. Quando uma família dá queixa, o caso é divulgado em rádios, televisões, portos e aeroportos de todo o país. Já aqui no Brasil, o Cadastro Nacional de Desaparecidos só funciona na internet. As próprias famílias é que precisam divulgar as fotos. E o número de cadastrados, pouco mais de 300, é bem menor que o total registrado pela polícia, 40.000 por ano. A única coisa que eu peço a Deus todos os dias é que não me deixe morrer sem saber o que aconteceu com a minha filha. A tristeza só vai acabar quando a gente encontrar as nossas filhas. Das dores mais terríveis, né? Ter alguém desaparecido na família. Precisa ter mais eficiência, né, na hora de procurar. Quer dizer, tecnologia também à disposição aí da polícia para buscar essas pessoas, e também a polícia precisa lidar de uma maneira diferente com os pais muitas vezes, né? Exatamente. Com os pais já enfim, estão sensibilizados, com filhos, enfim, com quem for da família, né? Bem, estamos novamente aí. E o que já foi feito em termos de leis, né? Temos tramitando no Senado um projeto de lei, o 2099/2019, inclusive que quem nos enviou foi um dos nossos voluntários, o Everson Okuhara. Quero agradecer a você por essa participação. E muitos outros podem nos ajudar a participar desse projeto dos Crianças Desaparecidas, que justamente é um trabalho voluntário, onde vamos doar um pouco do nosso tempo através dessas ferramentas que estamos desenvolvendo, para que precisamos de fazer pesquisas, ler bastantes artigos a respeito, estatísticas, rankings, para que possamos com isso ajudar essas pessoas a criar um roteiro. Não que nem eu comentei, tipo, não é fazer uma receita de bolo, mas sim o quê? Criar uma forma de prevenção. A ideia do projeto é justamente essa, não é ter só o site para cadastrar as crianças que desaparecem, e sim também criar algum mecanismo tecnológico. Estamos pensando em criar um aplicativo que isso vai criar uma possibilidade de criar uma cerca eletrônica, né? Ou seja, existem as leis, mas resta saber efetivamente se é cumprida, se existem e ocorrem as investigações. Por isso o nosso projeto não visará somente termos um site de cadastro local, né? Iremos começar localmente, aqui na cidade do Alto Tietê, que engloba essas 11 cidades, né?
mas sim criarmos outras ferramentas para ajudar na prevenção dos desaparecimentos. Estamos acompanhando as tramitações e a última atualização a respeito sobre o... Deixa eu colocar aqui na tela aqui. Sobre esse projeto de lei, ele ocorreu no dia 13 de março agora, 2020, e está aguardando recebimento pendente da mesa diretora lá, né, do Senado. Tá? Então é muito importante que nós acompanhássemos todos esses processos para que juntos possamos ajudar de alguma forma essas situações, né? Todas as situações dos desaparecidos. Agora vamos fazer mais um adendo aqui na parte do aplicativo. A ideia depois do site é criar esse aplicativo, que ele vai trazer uma cerca eletrônica. Inicialmente, essa é uma das... inicialmente o que a gente pretende trabalhar é na prevenção. Então, trabalhar na questão da prevenção. Então, esse aplicativo, você consegue cadastrar o itinerário do seu filho, a rota do seu filho ali, né, que ele está passando, criar essa cerca. E se ele sair dessa cerca, o sistema irá avisar os pais a respeito do que está acontecendo, né, tipo, para você conseguir tomar alguma medida. E um ponto importantíssimo que as escolas, mesmo que não tenham um decreto oficial, que apliquem essa questão de, na chamada, dentro de 15, 20 minutos, no máximo, ver que a criança não compareceu à escola, já tentar contatar seus pais responsáveis. Isso vai inibir muito, muito o desaparecimento de crianças. Tá? Então, é um apelo que a gente pede aqui, tá, do projeto, para que vocês pensem nisso. Bem, o nosso projeto após o site é criar esse app com as possibilidades de criar essa cerca eletrônica, né, por mapa e GPS, porque hoje toda criança tem um smartphone e muitas vezes é subutilizado esse smartphone. Inclusive a gente pode pensar em cobrar as políticas locais, os nossos governadores, para que criem um sistema que forneça internet de dados para esse tipo de questões, junto com as operadoras, que nem existem a possibilidade, vendem pacotes para liberar o WhatsApp, redes sociais, que você não tem custo, mesmo você não tendo crédito. Por que não liberar um tipo de um software assim para que ele fique funcionando também, sem mesmo ter crédito? Então isso são coisas e desafios que nós temos pela frente e muitas outras ideias. Mais uma vez, se você tem alguma sugestão, ideia, nos ajude. Divulgue nas redes sociais esse vídeo, que ficará disponível no site criançasdesaparecidas.com.br, também nas redes sociais. Você pode procurar Crianças Desaparecidas, tá? Eu vou ficando por aqui. Esse é mais um vídeo, primeiro vídeo que a gente está criando de divulgação, né? Vou colocar novamente aqui um videoclipe a respeito do tema que nós escolhemos para as crianças. Esse é um tema que foi escolhido para simbolizar essa questão desse site Crianças Desaparecidas. E novamente, dia 25 de maio de 2020, o site, pretendemos colocar esse site no ar. Isso é compromisso, tá? E agradeço a todos pela audiência e vamos juntos ajudar a combater esse mal que assola a nossa sociedade. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Valeu, até mais. Tchau, tchau.
reminder, don't let that disappear. Preserve our animals and plants and humankind as well, so that our future generations can have a story to tell. Protect us from evil and spread the word of good, of peace, love, justice, virtue, and brotherhood. Cause we only have one earth and we can't waste our motherland, so let's move as one force. I think it's time to take a stand. We could fly so high and let our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. Create a world